Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O UFMA recebe visita do deputado federal Pedro Lucas Fernandes. E na ocasião, o reitor Fernando Carvalho anuncia a implantação de um novo curso na universidade, o curso de Inteligência Artificial. Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão firma parceria com a UFMA e oferece serviços para a comunidade aqui no campus Bacanga. São João 2025 bate recorde em movimentação de turistas no estado. E ainda tem arraial na capital maranhense. Confira a programação do Vamos Festejar no Convento das Mercês. E julho marca o aniversário de 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, assunto do nosso quadro Sala de Entrevista. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 24 de julho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Civil deflagrou a Operação Sentinela na manhã desta quinta-feira. O objetivo da ação foi desarticular uma quadrilha que operava em bairros da zona rural de São Luís. Ao todo, 9 suspeitos foram presos e serão indiciados pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio. Em Codó, 2 criminosos foram presos após balearem uma criança de apenas 5 anos. O caso aconteceu nesta quarta-feira durante um confronto entre facções criminosas. Segundo informações, um homem de uma facção rival também foi atingido. A criança e o homem baleado foram levados ao hospital. No município de Peritoró, um pedestre morreu atropelado por um carro na noite desta quarta-feira. O acidente ocorreu enquanto o homem, de 25 anos, caminhava pela estrada da BR-316. Não há informações sobre o condutor do veículo. A Universidade Federal do Maranhão recebeu a visita do deputado federal Pedro Lucas Fernandes. O deputado foi recepcionado pelo reitor da UFMA, professor Fernando Carvalho, que apresentou as demandas da universidade para melhorar a infraestrutura acadêmica. E na ocasião, o reitor anunciou a implantação de um novo curso aqui na UFMA, curso de Inteligência Artificial. Em reunião, o reitor da UFMA, Fernando Carvalho, apresentou ao deputado federal Pedro Lucas Fernandes solicitações de apoio por meio de emendas parlamentares com foco em melhorias no ensino, pesquisa, extensão e inovação. Entre os pedidos está a climatização do restaurante universitário do campus de Grajaú. Sempre é bom estar aqui na UFMA, ao lado do reitor Fernando, saber o que está acontecendo dentro da UFMA e botando metas, né? A bancada federal se reúne todo segundo semestre para definir as emendas de bancada e aqui eu quero me comprometer ao reitor, colocar uma emenda individual também este ano para que a gente possa climatizar alguns refeitórios, né? Alguns ambientes que a UFMA também merece, né? Essa atenção especial. A gente apresentou aqui para o nosso deputado algumas solicitações, né, principalmente voltado a essa questão das emendas de bancada, emenda individual, né, para nós podermos melhorar, né, a infraestrutura, principalmente a infraestrutura, né, da nossa universidade, melhorando assim, né, a qualidade do nosso ensino, da nossa extensão, da nossa inovação, né, do ensino, da pesquisa. O reitor anunciou ainda a implantação de um novo curso na instituição, o de Inteligência Artificial. Nós estamos anunciando em primeira mão aqui, e na sua presença, nós estamos criando o curso de Inteligência Artificial, tá? Exatamente para atender a necessidades, né, de formação de recursos humanos qualificados nessa área, né, que é uma área que está crescendo muito e que a gente precisa formar os nossos alunos, né, para que eles enfrentem aí o mercado de trabalho. Durante a visita, o parlamentar conheceu de perto as tecnologias desenvolvidas no Laboratório Aeroespacial da UFMA.
O espaço, que conta com a participação ativa de estudantes, é referência nacional e abriga projetos como o Nanosatélite Aldebaran 1, coordenado por professores do curso de Engenharia Aeroespacial. Hoje a gente veio conhecer o Laboratório Aeroespacial. Nós que somos autor da lei, do marco regulatório aeroespacial, que vai completar agora 1 ano, né, viemos aqui conhecer de perto o que está acontecendo na UFMA. É muito importante. A visita reforça o compromisso institucional entre a UFMA e o Poder Legislativo, com foco em transformar ideias inovadoras em políticas públicas para a educação superior. E para você que está com documentos pendentes com a Justiça Eleitoral, a UFMA firmou uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e até esta sexta-feira, aqui dentro da UFMA Campus Bacanga, estão sendo oferecidos alguns serviços para a comunidade. Vamos saber mais informações agora com o repórter Webert Pereira. Boa tarde para você que assiste o JTV UFMA. Essa ação de cadastro de biometria é uma realização e parceria entre a Universidade Federal do Maranhão com o Tribunal Regional Eleitoral, né? E ela visa facilitar o acesso a serviços eleitorais para a comunidade acadêmica e também a comunidade não acadêmica. Lembrando que esta ação aconteceu há 2 semanas atrás no Centro de Ciências Humanas e começou no início desta semana no Centro de Ciências Sociais e vai até esta sexta-feira. Para conversar melhor sobre esse assunto, nós vamos falar com o Vitor Hugo. Ele é chefe de cartório da primeira zona eleitoral. Boa tarde, Vitor Hugo. Para começo, né, primeiramente, por que escolher o ambiente universitário, né, para fazer uma ação como essa? Boa tarde. A gente escolheu a UFMA e também estamos em outras universidades porque o principal público-alvo dessa ação é o público que ainda não tem a biometria cadastrada, é o eleitor não biometrizado. A gente sabe que no pós-pandemia as pessoas não eram obrigadas a coletar a biometria, em uma época até não houve coleta, e os títulos que foram criados nessa época, eles têm esse elemento faltante, né, que é exatamente a coleta biométrica. Então, a Justiça Eleitoral, o TSE, busca sempre, a cada ano, aumentar cada vez mais o nível de segurança dos pleitos. Então, dentro desse processo, nós temos como tarefa ir em busca dos eleitores não biometrizados para fazer essa coleta. Então, a gente está aqui de segunda a quinta, no período da manhã a gente vai de 8 até as 13, e no segundo tempo a gente vai de 15 até 20 horas. E na sexta-feira, o turno da manhã, esse que eu falei, de 8 às 13 horas. Então, quem tiver pela UFMA e quiser vir, é só procurar a sala da biblioteca do CCSO, em qualquer desses dias e horários, que a gente vai atender, independente de ser da comunidade acadêmica. Se o eleitor já tem um título eleitoral, ele quer apenas fazer a coleta biométrica, basta apresentar um documento oficial com foto, que pode ser, inclusive, através do celular. E se ele for fazer uma movimentação de uma cidade para outra, que a gente chama de transferência, ou se ele for tirar o título pela primeira vez, que é o alistamento, nesses 2 últimos casos a gente precisa, além do documento com foto, também de um comprovante de endereço. Muito obrigado, Vitor Hugo, pela entrevista. Essas são as informações e eu volto com você. Obrigada, Webert. Vamos falar sobre São João. Pois é, aqui no Maranhão, os arraiais começam em maio e se estendem até o final de julho. São 3 meses de festa marcada por uma rica diversidade cultural. E mais uma vez o nosso São João bateu o recorde de público, movimentando a economia em todo o estado. Pausa para um clique. E foram muitos os registros durante o São João do Maranhão deste ano, uma cena recorrente nos principais pontos turísticos da capital. De acordo com o Observatório de Turismo, mais de 89 mil visitantes desembarcaram no aeroporto de São Luís durante o período junino, número que superou todas as expectativas. A nossa previsão de aumento de fluxo, principalmente em toda a festa, e no caso do aeroporto, que a gente tem uma medida exata, a nossa expectativa era de 6% a 10% de aumento de fluxo, e nós tivemos um aumento de fluxo de quase 20%, foi 19,03%. Então, é considerável. Para avaliar o desempenho durante a festa, o Observatório de Turismo realiza uma pesquisa anual.
O objetivo é coletar informações sobre o perfil dos visitantes, os motivos e o nível de satisfação com a viagem. Isso é muito importante para a gente saber de onde vêm esses turistas, quanto tempo eles estão ficando aqui no Maranhão, quais outros destinos estão inseridos no roteiro de viagem desses turistas, né, dessas pessoas, o gasto médio diário, onde está hospedado e o principal, a motivação da viagem. Nesta edição, destaque para o setor hoteleiro, que registrou aumento significativo na ocupação dos hotéis da capital. No ano passado, 2024, nós tivemos 22% desses pesquisados que se hospedavam em hotel. Os outros eram em família, eram de acordo com os aplicativos e tal. Esse ano, nós tivemos 23,60% de hospedagem em hotel. Então, o que eu quero dizer é que esses fluxos aumentaram consideravelmente. Pois é, o São João Maranhense é o maior do mundo. E essa é a última semana de programação do Arraial Vamos Festejar, que acontece no Convento das Mercês, de quinta a domingo, sempre a partir das 6 horas da tarde. E com entrada gratuita, o Arraial é uma ótima oportunidade para você celebrar a riqueza do São João Maranhense neste mês de julho, período de férias para muita gente, hein? Na programação de hoje tem espetáculo Baião de Seis, Boi Novilho Branco, Boi Barrica, Cacuriá Balaio de Rosas e muito mais. O Convento das Mercês fica no bairro Desterro, Centro Histórico de São Luís. A seguir, vamos falar sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Julho marca o aniversário de 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A lei sancionada na década de 90 representa uma mudança significativa na forma como o Brasil passou a tratar a infância e a adolescência. No quadro Sala de Entrevista de hoje, vamos entender as principais mudanças que o Estatuto promoveu, e que ainda precisamos avançar na proteção das nossas crianças. Há 35 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído aqui no Brasil e vem protegendo meninos e meninas. Para além disso, o Estatuto garante direitos e mantém políticas públicas voltadas a essa população. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje no Sala de Entrevista a doutora Leiliane Boeres, juíza do trabalho e vice-coordenadora da Comissão do Combate ao Trabalho e Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao Sala de Entrevista. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês na TV UFMA, para falar um pouquinho sobre os 35 anos do ECA. O Estatuto é muito importante, doutora, e é interessante que as pessoas de casa entendam melhor. Então fala pra gente em que consiste o ECA. O ECA é de uma importância grandiosa, porque antes do ECA, só havia a que a gente chama a teoria do adultocentrismo. A criança ou adolescente ela era vista como um pequeno adulto. E a nossa legislação, a legislação brasileira, era punitiva. Tanto é que o nome antigamente era Código de Menores, que eram medidas punitivas para aqueles adolescentes que infringissem alguma lei. A partir da Constituição de 88 surge o artigo 227, que traz o princípio da proteção integral às crianças e aos adolescentes. E aí, junto com esses princípios, vem toda uma gama de proteção, de priorização à educação, à saúde, ao lazer, à profissionalização da criança e do adolescente, que são o futuro, E aí surge em 90, a extensão desse artigo da proteção integral, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz todo um arcabouço jurídico de proteção, de normas protetivas, traz o Conselho Tutelar como uma pessoa, como o agente que vai dar apoio contra as violações aos direitos das crianças e adolescentes. Então, assim, é muito importante o Estatuto, porque a partir dele, a criança e o adolescente, eles passaram a ser vistos como sujeito de direitos. Perfeito. E o adolescente hoje, inclusive, ele tem voz ativa. Pelo Estatuto, ele pode ser ouvido, ele pode defender seus direitos.
né? Então, ele não é estático, como antigamente, que era apenas um adulto pequeno, né? Que é o adultocentrismo, mas ele passou a ser visto como sujeito que pode participar também da tomada de decisão, pode influenciar futuras políticas públicas, né? E aí toda essa gama de direitos é que confere essa proteção, esse cuidado. E a gente vem, nos últimos anos, né, discutindo muito a questão também da inteligência artificial. Pois é, doutora, sobre essa é a minha outra pergunta. Já são 35 anos, então a gente imagina que precisou-se aí de uma atualização, levando em consideração a tecnologia, a inovação. É isso mesmo? Como é que o Estatuto se desenvolveu e se atualizou durante esse tempo? Porque, assim, as violências antes sofridas pela criança, elas eram um pouco ocultas, né, na sociedade. Não se falava, né? Não se falava, às vezes, de um pai que abusa sexualmente de uma filha. Essa realidade sempre existiu, mas a partir do ECA e da Constituição Federal de 88, essas, vamos dizer assim, elas surgem, né, mais a miúde, as pessoas começam a denunciar, saber que aquilo é errado. E o que a gente tem enfrentado agora com muita preocupação, a questão da inteligência artificial, porque existe agora a extorsão, né? A sextorção na internet, que nada mais é do que adultos que criam perfis falsos, começam a assediar crianças e adolescentes para apresentar cenas de sexo, né, na internet. E aí, como combater, né? Então, assim, são os desafios que a gente enfrenta. A mesma coisa, o trabalho precoce na infância e juventude também é outra coisa que que é difícil, às vezes, através da internet, que o recrutamento hoje é online, né, a gente combater. E, principalmente, né, no que tange a proteção dessa intimidade da criança e do adolescente. Os pais também têm que estar vigilantes, porque não é só um trabalho em rede de combate, né? Porque a Justiça do Trabalho ela vai muito também na questão da prevenção, que é a conscientização da sociedade como um todo, porque a proteção da criança e do adolescente não é dever só dos pais, é dever da família, das escolas, da sociedade e do Estado. É dever de todos. Todos nós temos que nos sentir incomodados quando temos conhecimento de alguma violação de direitos de crianças e adolescentes, doutora, e denunciá-las. Perfeito. Só para a gente finalizar, a senhora falou aí dos órgãos fiscalizadores e de acolhimento. Quais seriam esses órgãos para as pessoas de casa, então, terem essa noção? Órgãos fiscalizadores, né? Na esfera trabalhista, vamos começar assim, né? Seria a Superintendência Regional do Trabalho, através dos auditores fiscais, e os procuradores de trabalho, que é o Ministério Público do Trabalho, que inclusive tem o aplicativo aplicativo Pardal do Ministério Público do Trabalho, que você pode fazer a denúncia. Na esfera, vamos dizer, penal, da exploração sexual, né, da violência contra crianças e adolescentes, violência doméstica, principalmente também, que é uma coisa que tem se alastrado, não é que tenha crescido nos últimos anos, mas que tem sido mais evidente nos últimos anos, as pessoas têm denunciado. São o Ministério Público Estadual, né, as pessoas dos conselhos tutelares, porque a primeira denúncia chega geralmente no Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar passa para os promotores estaduais. Né? E aí entraria o quê? O acolhimento dessas crianças. Aí entraria a assistência social dos municípios, né, as secretarias de assistência social, as técnicas do CRAS, do CREAS, que vão fazer essa linha de frente tirar aquela criança daquela situação de violência ou de trabalho infantil e acolhê-las, né? Encaminha. Aí depois entra novamente o promotor de justiça ou procurador do trabalho, que vai entrar com as ações de indenização, tanto individual, né? As crianças e adolescentes, os pais podem entrar com as ações individuais. No caso, o Ministério Público, em caso de violação de violência, né, vai entrar pelas crianças, né, pela criança e adolescente que está sendo... Então, aí o Ministério Público vai acionar o juiz, a justiça, para que julgue aqueles processos.
Perfeito, doutora. Obrigada por suas explicações. A gente agradece, né, todas essas informações que é preciso ser repassada para toda a população. Isso. E eu, assim, queria deixar um apelo que todos nós, enquanto sociedade, nos sintamos incomodados com essas violações que são graves, violações aos direitos humanos, principalmente dessas crianças e adolescentes, e não tenham medo de denunciar. É o Disque 100, né? Tem o aplicativo IP, o trabalho escravo, o trabalho infantil, e tem o aplicativo Pardal do Ministério Público do Trabalho. Mas, quando você fizer a denúncia, ter o cuidado, né, de que ela se mantenha, você não saia alardeando que denunciou. Sim. Mantenha a denúncia em sigilo para que ela tenha um efeito positivo. Porque muitas das vezes, se você sai alardeando quando alguma órgão de fiscalização chega, ou mesmo a polícia, né? Porque a polícia também ela vai ser acionada, a Polícia Federal em alguns casos, Polícia Civil em outros. Quando ela chega, aquela operação já foi desmontada. Aí fica vazia a denúncia. Perfeito. E pode ser feita a denúncia de forma autônoma, anônima. Perfeito. Então, só lembrando, gente, para fazer qualquer tipo de denúncia, Disque 100. Doutora, muito obrigada por suas explicações. Eu conversei com a juíza Liliana Boeres, juíza do trabalho e vice-coordenadora da Comissão do Combate ao Trabalho e Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. E na programação de hoje à noite da TV UFMA, o seu canal de ideias tem música especial, 10 anos da TV UFMA. Vamos relembrar os artistas que já passaram pelos nossos estúdios. Nesta quinta, temos as apresentações de Clícia, Beto Pereira, Mano Borges e Luciana Pinheiro. Grandes artistas que deixaram sua marca na nossa história. Tá imperdível, hein? É música às 7h30 da noite. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA, às 18 horas. Uma ótima quinta-feira para você.